Fala pessoal, a Universidade ATS está aqui hoje para falar de um papo muito legal sobre performance e segurança no Firebase, tá? Esse é um tema que foi proposto pelo nosso colega aí, Júnior Américo da implantação, supervisor lá da implantação, ok? E esse artigo foram algumas sugestões passadas pelo próprio Júnior para melhorar a performance e a segurança no banco de dados, tá bom? Antes de mais nada, esse vídeo ele é dedicado, ele é destinado, né, para a área de técnica, ok? Então ele não é vídeo para usuário final, a não ser que a empresa tenha um técnico lá, ela tem um próprio técnico que mexa no banco de dados. Aí sim você pode compartilhar essas informações com eles. Caso contrário, compartilhe entre suas equipes, seja departamento de plantação ou distribuidores, tá? A gente tem casos, pelo menos aqui comigo, aqui na central, de alguns clientes que volta e meia tá com o banco corrompendo direto, né? E aí a gente identificou, através da sugestão do Júnior, duas opções que podem melhorar isso, tá? Que sugestões são essas? A primeira é a mais óbvia de todas, né, gente? Cliente melhorar o parque de informática dele, tá? Se ele não tiver um computador adequado, se ele não tiver uma rede bem feita, se a parte elétrica da empresa também não estiver bem feita, ok? Não vai adiantar de nada, porque ele pode estar energia caindo toda hora, ele pode ter problema da rede, tá oscilando, não vai funcionar, ok? É ideal também que as máquinas tenham no-break. O no-break tá lá para isso, o no-break tá para a luz foi embora, ela pode ir embora, não depende, né, do lojista, mas o no-break vai começar a apitar e o lojista vai conseguir salvar todos os seus trabalhos que ele estiver fazendo bem na hora. Seja cadastrando um produto, seja até com o Word aberto, né, fazendo algum arquivo, ok? Porém, a gente sabe que essa crise aí inviabilizou um pouco, né, o investimento em infraestrutura. Então a gente também tem uma outra opção que ajuda a atenuar um pouco essa questão de banco de dados corrompido, tá? Eu só queria reforçar aqui a primeira parte, que lá no Result a gente tem esse link aqui, ó, que são requisitos técnicos. Ou seja, o seu cliente ele está com uma máquina que não atende esse requisito, orienta o cliente a melhorar de máquina, tá? O cliente não consegue melhorar agora porque está difícil, ou vai comprar e não é hoje. Tem um procedimento que a gente pode fazer para tentar atenuar isso aí, ok? E é o que eu vou mostrar agora, tá bom? Aqui nessa pasta, eu tenho um anexo chamado arquivos especiais, tá? Esse vídeo aqui, gente, ele vai estar lá na nossa base de conhecimento, tá? Sobre o título lá de comandos para melhorar a performance e segurança do Banco Firebase, ok? E aí, vai lá no final do artigo, além dessa explicação que a gente está conversando aqui agora, eu vou ter um anexo, ok? E esse vídeo que você está vendo aqui agora também, ele estará lá, ok? Nesse anexo, depois que você descompacta, ele possui 3 arquivos, tá? Tem o desativar cache, desativar sweep e sweep agendado. O primeiro desativar cache é o seguinte: toda transação no banco de dados, ela pode ser síncrona ou assíncrona. Quando ela está assíncrona, ela usa a memória RAM do computador para fazer a gravação. Isso melhora na performance da máquina, ok? Isso melhora. Porém, se a infra do cliente não for adequada, se o servidor do cliente, o servidor de dados, ele não é seguro, ou seja, pode ir lá um funcionário sem querer desligar o computador e ter gente usando o sistema, pode corromper o banco de dados, entendeu? Então, acaba corrompendo o banco de dados do cliente. Então, a primeira opção que a gente fala é desativar esse cache, tá? Que é o que? Rodando com esse comando aqui, ó, é só fazer isso aqui, ó, 2 cliques. Ele vai executar. Pronto, terminou. Ele muda o método da transação. Em vez de agora ele gravar assíncrono, que ele usa a memória RAM do computador, ele vai gravar direto no banco. Qual é o benefício disso? Diminui um pouco a questão de corrupção de banco de dados. Não elimina, tá? Porque se desligar um computador errado, fechar um servidor com outras pessoas acessando, pode sim ainda corromper o banco, mas diminui bastante, tá? Diminui bastante. Ajuda, né? O mais importante é isso, ajuda, tá? E com o cache ligado, corria o risco disso acontecer. Porém,
pode acontecer da performance cair um pouco. Pode acontecer, ok? Em alguns casos aconteceu, em outros não. Vai depender de cada cliente, ok? É uma alternativa que a gente está passando aqui para aquele cliente que não tem uma máquina adequada no servidor, não tem uma rede bem definida e que o servidor não está seguro, que qualquer pessoa vai lá e acessa o servidor do cliente, né? Ponto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o desativar o sweep. O que é o sweep? O sweep é o seguinte, quando ele fica ligado automático no sistema, tá? Ele faz uma varredura no banco de dados, tá? Para limpar arquivos temporários, ok? Só que essa varredura, ela não tem nem hora e nem dia certo para fazer. A partir do momento que vai gravando registros no banco de dados, seja eu fiz uma venda, alterei um produto, que ele vai gravando arquivos temporários, o sweep ele ativa e faz uma varredura no banco lá para diminuir esse lixo. Quando ele faz isso, acontece do banco ficar lento, o sistema pode ficar lento, tá? Então pode ser que no meio do expediente lá, na hora que a loja estiver cheia do cliente, volta e meia dá uma lentidão. E aí o cliente não sabe te falar como é que foi. Pode ser que no dia seja em outro horário, pode ser que seja daqui uma semana, mas pode acontecer. Então a gente tem a opção de desativar essa verificação aí automática e colocar uma verificação agendada, tá? O que é a ideia? A ideia é desativar e colocar no agendador de tarefas esse arquivo aqui, que é o sweep agendado, ok? E aí a gente coloca ele para ser executado. Vou executar ele todo dia às 19 horas, ok? Isso só no servidor do banco de dados, ok? E ele vai fazer essa execução. O ideal é colocar no horário que não tem ninguém usando, tá? Senão pode ser que fique lento no procedimento do cliente, ok? Se o cliente ele terminou seu expediente, ele fecha a loja, aí não tem como colocar fora do expediente, ou seja, não vai atender. Então é melhor deixar o sweep ativado, porque senão vai começar a encher o lixo, aí o banco vai ficar muito grande e vai ficar lento, ok? Então tem essas duas dicas, então eu vou executar ele aqui para vocês verem. Só isso, ele já executou, ok? E agora é só colocar no agendador de tarefas. Antes de colocar, eu só queria validar algumas informações com vocês. Primeiro, em todos os arquivos vocês vão ter que fazer isso. Botão direito do mouse, editar. Eu tenho que validar onde está o meu Firebird, ok? Porque o sistema vai executar essa batch, ela vai ser executada no diretório do Firebird do cliente. Por padrão ele grava assim, mas é bom conferir, tá? E aqui embaixo, vocês precisam colocar o caminho do banco de dados do seu cliente, ok? Se o caminho for diferente que esse aqui, que é o padrão, você vem aqui, edita e salva. Tanto nos 3 arquivos, ok? Antes de fazer o procedimento. Porque senão você vai executar e não vai acontecer nada. Então, essas são as 2 observações que eu peço que vocês validem, ok? Se estão apontando certinho para essas pastas. Lembrando, tem que estar dentro da BIM do Firebird que o cliente está usando, ok? Já o sweep que é agendado, é só agora eu colocar no agendador do Windows. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no Windows, tá? Agendador, começa a escrever, já aparece. Agendador de tarefas. Ele vai abrir aqui para mim, ok? Vou lá de cá, criar uma tarefa básica, ok? A gente vai criar uma tarefa básica no Windows, ele pede um nome. Aí você pode colocar lá sweep do Firebird, né? Ok? Vou avançar. Ele pergunta quando você quer fazer isso. Diariamente, semanalmente, mensalmente. Aí, ao iniciar o computador, aí vai depender de como é que você quer fazer isso no cliente, tá? Quando logar no Windows, depende. Então, vamos pôr diariamente. Vou avançar e ele pergunta, começa que dia? Então no meu começa hoje. Que hora que começa? Aí ele pega até o horário do Windows. Se não, vem cá e edita. Eu quero que comece 18 horas. Um pouquinho 19 horas, né? Pronto. Vai repetir a cada quantos dias? A cada um dia vai repetir. Tá diário, né? Eu posso pôr 2 dias, 3 dias. Pronto. Coloquei a hora que eu quero que comece. Lembrando, o ideal é colocar um horário que você sabe que ninguém vai estar acessando o sistema. Para isso, o computador precisa estar ligado, ok, gente? Isso, lembrando, isso tem que ser feito no servidor do banco de dados. Não pode ser feito numa máquina na rede, não, ok? Onde está o banco de dados lá do Result. Vou avançar. E aí, qual é a ação que eu quero executar? Eu quero iniciar um programa, quero enviar um e-mail, eu quero iniciar um programa. Vou avançar de novo.
e ele fala onde é que está o meu programa ou script. Vou procurar aqui, coloquei na pasta instaladores, coloco esse carinha, não dá abrir. Aqui eu tenho opcional colocar algum argumento ou iniciar em, não vou precisar preencher, avanço, pronto, tá aqui, clique em concluir, a tarefa tá pronta. Ou seja, no horário que eu coloquei, tá? A partir das 19 horas, ele vai fazer o sweep no banco de dados. E assim evita de acontecer durante o expediente, tá? Isso vai depender, gente, de cada cliente seu. Então, se o cliente seu não tiver muita movimentação, talvez você coloque para fazer uma vez por semana, tá? No horário específico, ok? Mas vai depender disso. Fazendo isso aqui, a gente consegue, primeiro, no sweep, desativando o sweep, né? Evitar que o sistema fique lento de uma hora para outra. E do cache, reduzir um pouco a questão da corrupção do banco de dados, ok? A gente espera ter ajudado. Mais uma vez, agradecer ao Júnior que passou essas dicas para a gente, que serão muito úteis aqui para frente, ok? E no mais é isso. Obrigado a todos.